Hoje eu quero falar contigo a respeito do poder das amizades. O que é a amizade? Por que Deus nos dá a possibilidade de ter amizade? Segundo a Bíblia, ninguém é capaz de andar sozinho para sempre. Segundo a Bíblia, mais vale dois do que um. Significa que o homem em si precisa de uma pessoa para lhe auxiliar na caminhada. Porque a nossa caminhada aqui na terra é muito difícil e complicada, aleluia. É muito difícil e complicada. Então Deus envia pessoas capacitadas para nos darem suporte nessa caminhada, amém? Todo Davi precisa de um Jonathan para conseguir prosseguir a caminhada. Quem foi Davi? Davi foi um homem ungido por Deus, mas a Bíblia retrata que Saul quis matar esse Davi. Então o filho de Saul, que é chamado Jonathan, alertou Davi em 1 Samuel capítulo 20, alertou Davi de que o pai dele estava prestes a matar Davi. Só conseguiu chegar no trono porque ele tinha um Jonathan para lhe alertar. Significa que todo homem, toda mulher precisa de um homem confiado para lhe manter ou para lhe fazer chegar distante. Alguém está entendendo? O homem sem uma amizade não é capaz de viver por muito tempo. Significa que as amizades vêm com essa influência de nos conectar para nós prevalecermos nessa caminhada que é muito difícil aqui na terra. As relações têm uma grande vantagem para quem quer crescer na vida. Há portas na vida do homem que não serão abertas por causa desse homem, mas por causa da amizade que ele tem. Tem caminhos na tua vida que só serão abertos por causa daquela tua amiga, por causa daquele teu amigo. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com quem nos relacionamos. Devemos ter muito cuidado com quem nós passamos tempo, com quem nós nos aproximamos e nos conectamos. Alguém está entendendo isso? Precisamos aprender a nos conectar, porque com quem nós nos conectamos determina o nosso sucesso ou a nossa desgraça. Significa que você deve aprender a escolher as melhores amizades, porque essas amizades vão abrir portas ou vão fechar portas na tua vida. Vamos falar de Barnabé e Paulo. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 13 que de repente os discípulos estavam em jejum e Deus falou para os discípulos: agora separam para mim Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Naquele momento separaram Barnabé e Paulo e foram ungidos e a missão começou. A Bíblia retrata que eles começaram a caminhar e tudo dava certo, amém ou não amém? Mas a Bíblia retrata que houve uma pequena confusão entre Paulo e Barnabé. Então houve uma separação. E desde o momento que Barnabé e Paulo se separaram, o nome de Barnabé foi esquecido. Você não vai encontrar mais na Bíblia. Mas enquanto ele estava próximo de Paulo, o nome dele estava constante na Bíblia. Significa que há relações, há amizades que fazem o nosso nome estar no topo para sempre. Alguém está batendo palma? Há amizades, aleluia. Há tipo de amizades que fazem o nosso nome ser reconhecido para sempre. E quando nós nos separamos desse tipo de amizade, o nosso nome também é esquecido. Quando nós nos separamos por causa do orgulho, aleluia. Porque se você ler bem isso que eu estou te falar, você vai perceber que o nome de Barnabé é contado na primeira missão evangélica. Mas depois dele se separar de Paulo, o nome dele foi esquecido. E o nome que começou a ser lembrado foi quem? Silas. Aleluia. Agora já não se fala mais de Paulo e Barnabé, mas é Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas começaram a caminhar na prisão, começaram a cantar, os anjos desceram e fizeram quebrar as cadeias. Significa que há tipo de relacionamento que faz o meu nome ser reconhecido eternamente. Há tipo de relacionamento que faz o meu nome não cair no esquecimento. Mas quando eu me separo desse tipo de relacionamento, automaticamente o meu nome também é esquecido. Isso é para quem é humilde, aleluia. Para quem reconhece a graça do outro. A coisa que você manifesta hoje em dia, há reconhecimento que você tem hoje em dia, não é porque você é uma boa pessoa, não. É porque a pessoa que você anda com ele que é boa pessoa. Por isso que nós devemos aprender a escolher os melhores tipos de amizade e conexões. Ninguém vai em frente sozinho. Você pode achar que você é mais sábio entre todos, mas ninguém vai em frente sozinho. Quando você anda sozinho, irmão, se você cair, ninguém está aí para te levantar. Mas quando você anda com alguém, se você se bater na pedra e caíres, essa pessoa vai vir e vai te levantar. E juntos vão continuar a caminhar. Precisamos entender mais a respeito do relacionamento e das amizades. Começar a valorizar mais as amizades, porque são pontos chaves para o crescimento. Significa que há posições que eu só vou chegar através de uma conexão com alguém. Há portas que eu lutaria muito para abrir, mas tem uma pessoa que já abriu há muito tempo, e se eu me conectar com ela, não vou precisar lutar para abrir aquela porta. Alguém está entendendo isso? Aleluia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência. Yehoshua.